Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: no plano cartesiano, lembrando que o plano cartesiano é formado por dois eixos, um horizontal, o outro vertical, um assinalado com a letra Y, o outro com a letra X, o eixo horizontal as abscissas, o eixo vertical as ordenadas. Então, nesse plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros F, G, H, I, com vértices nos pontos F, coordenada 1 e 1, ponto G, coordenada 3 e 4, ponto H, coordenada 4 e 4, ponto I, coordenada 4 e 3. E também para nós construirmos o quadrilátero ABCD, que tem como os vértices os pontos A, B, C e D, que é de coordenada menos 1 e menos 1, menos 3 e menos 4, menos 4 e menos 4 e menos 4 e menos 3. E depois pede para que nós possamos responder se os quadriláteros são simétricos em relação à origem, beleza? Marcando esses pontos no plano cartesiano, o ponto F ficaria mais ou menos aqui, por quê? 1 e 1. O ponto G, ele começa aqui no X no 3, então ele começaria aqui e ia até o nível 4 no Y. O ponto H, ele começa aqui no 4, né, no que se refere ao eixo X, e ele termina também no 4, que se refere ao eixo Y. E já o ponto I, ele começa no ponto aqui, digamos, 4, né, no número 4, e termina no 3, beleza? Já considerando o outro quadrilátero, o quadrilátero ABC, o A menos 1 e menos 1, tanto no X quanto no Y. O ponto B, ele vai começar aqui, ele vai ter a projeção dele no eixo X no menos 3 e no eixo Y no menos 4. Repara que todos os pontos estão ficando no primeiro e no terceiro quadrante. Ponto C, menos 4 e menos 4, e o ponto D, menos 4 no eixo X, menos 3 no eixo Y. Ele pede para que nós, né, formemos construímos o quadrilátero. E aí, se nós traçarmos os segmentos que tem entre os dois pontos, todos os pontos, eles vão formar aí os lados desse quadrilátero. E se vocês repararem, né, agora até numa figura um pouco melhor de definição, eles vão ser simétricos em relação à origem. A simetria diz respeito à questão de todas as propriedades que acontecem de um lado vão acontecer do outro, e eles aqui estão opostos exatamente pelo eixo, se você reparar. Aqui tem uma outra reflexão que é a seguinte: todos esses pontos estão no primeiro quadrante e todos esses outros pontos estão no terceiro quadrante. Se eles formassem a mesma figura, aí nós poderíamos, e como eles formam a mesma figura, nós podemos falar que eles são opostos, sim, e simétricos em relação à origem. E aí, por final, tem uma resposta aqui: sim, os quadriláteros são simétricos em relação à origem, pois observando as coordenadas e a construção, vemos que os sinais, tanto das abscissas quanto das ordenadas, foram trocados. Repara, trocou o sinal tanto das abscissas, tanto das ordenadas. Esse é um critério para definir que seria simétrico em relação à origem.